vamos fazer aqui um podcast muito bacana sobre um assunto LGPD, Sim. que vai ser magnífico para todos vocês. Super atual, né? Atualíssimo. Olá, saudações, sejam muito bem-vindos, Claudete Vata, com mais um podcast e hoje com a presença especial que me honra muito do Dr. Paulo Roberto Lovisetti. Eu estou com a colinha aqui na mão, pós-graduado em Direito Tributário Empresarial, atua nas áreas civil, comercial, empresarial, tributária, direito imobiliário e crimes econômicos e presta uma consultoria na Lovisetti, né, num escritório super famoso, que já eu explico para vocês e conto como eu conheci o Dr. Paulo. Eu gosto de falar essa história porque é muito bacana, tá? E também, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua parceria de sempre. Eu que agradeço você ter me convidado, é uma honra, aprendi a gostar de você. Aprendi a te admirar, poxa, né? Que bacana. Realmente fui já lá participar de aula sua. E vocês todos, vamos fazer aqui um podcast muito bacana sobre um assunto LGPD, Sim. que vai ser magnífico para todos vocês. Super atual, né? Atualíssimo. E eu vou contar então, para começar, né? Como Sim. é que eu falei que eu conheci o senhor e sempre conheci sem conhecê-lo pessoalmente. Por quê? Todos os anos eu recebi uma correspondência e um calendário, que eu sempre gostei de calendário. E eu olhava e falava, puxa, mas que bacana esse escritório, né? É um escritório de advocacia e todos os anos ele manda para todo mundo um calendário super legal. Até que num evento, né? Numa assembleia de constituição de um condomínio, eu olhei e falei, meu Deus, é ele, que bacana! E aí, qual não foi a minha surpresa? A sua acessibilidade, o seu desprendimento, a sua boa vontade em estar comigo para que a gente possa passar informação, né, para as pessoas de forma geral, em especial para o mercado imobiliário, porque essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, até para mim, fui pega, vamos dizer assim, de surpresa, porque são tantas informações, né, são tantos assuntos que nós precisamos estudar, até que uma amiga... eu fui ajudá-la numa locação e ela disse, meu Deus, não deu certo a locação e ela já havia passado as informações, principalmente no que diz respeito à declaração de imposto de renda. Daí ela disse assim, espera aí, e agora? Como é que vai ficar? Não deu certo a locação e o que vai acontecer com os meus dados? E aí eu entrei em contato com o jurídico dessa imobiliária, que também por acaso era uma amiga minha, ela disse, não, pode ficar tranquila, que aqui nós já estamos atuando de acordo ou em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu queria que o senhor falasse de uma forma assim, bem simples do que se trata essa lei e que implicação ela tem, num primeiro momento, para o consumidor. Sim. Então, veja, Claudete, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada, lógico, com embasamento na lei da Europa e dos Estados Unidos, né, mais especificamente da Europa, onde sentiu-se a necessidade de proteger os dados pessoais. Então, nós temos a história do Facebook, de tantos outros, o próprio Instagram, então, traz muitas informações, entregam-se muitas informações para uma empresa e essa empresa pode utilizar-se disso de forma que venha a prejudicar os consumidores. Então, foi criado lá e o Brasil, embasado nisso, também criou a Lei 13.709 de 2018. Então, não é que seja uma inovação. Não é tão nova assim, não é tão né? nova. O detalhe é que somente quem está no direito entende que nós temos aí um tempo de vacatio legis, que é aquele tempo em que a lei vai entrar em vigor. Então, ela foi promulgada em 2018, de imediato ela entrou em vigor com relação aos artigos 55 a 58, que refere-se à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles criaram uma agência. Então, essa agência já foi criada em agosto de 2018. Para quê? Para que eles fossem se adequando também para fazer a fiscalização. Então, essa autoridade, ela possui
pessoas do Conselho, pessoas do governo federal, governo estadual, da sociedade civil, do Senado, do deputado federal, do Congresso. Então, formam essa autoridade nacional de proteção de dados. Então, ela já começou lá, lógico, os cofres públicos já gastando com isso. E, a partir de 2020, de agosto de 2020, iniciou-se a vigência da lei relativa à adequação das empresas às normas dessa lei. Por quê que seria isso? Porque eles deram 1 ano de prazo. Então, a partir de agosto de 2020, todas as empresas começaram a ser obrigadas a ter essa adequação. Mas o governo, foi uma lei muito interessante, diferente de todas as outras que eu já trabalhei. Certo. Então, você veja, ela tem 3 vacâncias. Pois é, eu estou tendo uma aula, né? Está tendo uma aula, porque realmente é diferente. Então, nós tivemos a criação imediata, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois, entrou em vigência a questão da adaptação das empresas, que passou a ser obrigatório. Só que as multas começaram... A partir de 2020. Agosto de 2021. Então, deu 1 ano de prazo para as empresas. Para adequação, entendi. Para adequação. Então, a partir de agosto de 2021, muitas empresas ainda não sabem, mas passou-se a entrar em vigor os artigos 52 e 53 e 52 e 53, que referem-se às multas, às infrações. E essas multas podem chegar até 50 milhões de reais. Ela tem como embasamento principal a questão de ser 2% do faturamento anual. Mas, claro, tem empresas que faturam muito, então eles colocaram um limite máximo que é de 50 milhões de reais. Na aplicação das multas, são levados em consideração vários institutos constitucionais, do próprio Código Civil, para verificar o valor dessas multas. Tá? Fica um pouco ao arbítrio do conselho, né, criado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, além disso, certo, ela trouxe também certas discussões na sociedade, porque muita gente não entende. Pois é, assim, né, o pequeno, uma pessoa simples, né? Nem advogados entendem, com todo respeito. Né? Na verdade, o cara fala um monte de coisa, mas não tem a propriedade para falar. Então, muita gente acha, por exemplo, que essa multa é para o consumidor. Não é para o consumidor. Ô, delícia, 50 milhões. Tá? Então, assim, a multa é para o governo federal. Certo. Tá? Lá na lei já dispõe para onde será destinado esse recurso. Tudo funciona assim. Mas então para que serve para o consumidor? Para 2 situações importantes. Primeiro, a lei foi criada porque a Constituição Federal ela tem como dois dos princípios fundamentais, o princípio da liberdade e o princípio da privacidade. Sim. Então, esses são os principais embasamentos para essa lei. Então, nós temos esse direito à privacidade. Então, se não tiver uma lei coibindo as empresas de passarem adiante os dados, vai trazer um prejuízo direto à nossa intimidade. Tem coisas que eu não quero que os meus concorrentes saibam, que outras pessoas comuns tenham conhecimento. É minha vida, meu e-mail, meu celular, meu endereço. Tem uma propaganda, desculpa cortar o senhor, mas tem uma propaganda que está sendo veiculada, né, em canal aberto e diz isso. Você é o Paulo Lovisete, CPF tal, RG tal, pai do fulano, marido da... O senhor já viu essa propaganda, né? Vi. Exatamente. Então, isso não porque pode. Fala, peraí, como é que a pessoa tem todas essas informações, né? É porque alguém indevidamente, né, em contrário à lei, acabou fornecendo essas informações para outra pessoa, né? E já que nós estamos fazendo um podcast aqui, eu vou falar algo mais aí também do direito, né? Então, na verdade, toda lei ela tem uma exposição de motivos. Sim. Pouca gente sabe, mas para você criar uma lei tem que haver a motivação para a criação da lei. Então, as motivações geralmente são por questões de ocorrências da sociedade. Sim. Então, na época em que foi feita essa lei, usando-se lá do embasamento europeu, foi porque começaram a ter vendas de CDs
com os dados das pessoas. Foram vendidos CDs do próprio governo federal. Então, os hackers pegavam esses CDs. Ah, entendi. Esses CDs tinham as informações das pessoas. Das pessoas. Entendi. Eram vendidos lá em praça pública, lá em São Paulo. Então, em 2015, 2016, fizeram algumas propaganda, saiu, desculpa falar, Fantástico, né? Mas queira ou não, né? Sim. Entre outras reportagens de outras emissoras. E isso faz com que o público, esse clamor público, tenha uma necessidade de se tomar uma providência. Sim. Então aí o Congresso... Desculpa até a minha falta de conhecimento. Seria o caso das pessoas ligarem, por exemplo, o meu celular, oferecendo algum tipo de serviço. Eu penso, mas de onde essa pessoa tem o meu número, Exatamente. né? Porque então, compraram essa informação de alguém. Essa informação. Entendi. Porque as grandes empresas, veja bem, eu sou advogado, você é corretora, né? Fora outras coisas que nós fazemos, né, Mas nós somos assim, é lógico, se eu tiver acesso a dados de quem sofre acidente, acesso a dados de quem precisa de um advogado na área imobiliária. De quem precisa comprar um imóvel, né? De alto padrão. Exatamente. Máximo. Então, isso traz uma facilidade. Sim. E essa lei vem a proteger exatamente isso, porque nós temos que coibir o abuso do poder econômico. Então, porque senão quem tem o poder econômico abusa desse poder. Sim. Porque eu pago, eu tenho dinheiro, compro, e eu vou me usurpar disso ganhando dinheiro. Entendi. E qual seria o fato gerador dessa multa que vai até 50 milhões? Por exemplo, quem vai ser prejudicado com essa divulgação dos dados é a pessoa física. Isso. Tá? Então, ela precisa reclamar isso para alguém. Na verdade, a infração, ela independe... Essa é uma outra coisa também que eu quero deixar bem claro que as pessoas explicam errado. Então, primeiro, que acha que o consumidor vai ganhar. Não. Segundo, não, vazou os dados, vai ser multado. Não. A multa é por quanto a empresa não tenha se adequado às normas da Lei 13.709. Então, assim, a sua empresa, se hoje for alguém lá na sua empresa, um órgão fiscalizador, e pegar os seus documentos, pedir lá para você não se adequou à lei, você é multada. Ah, entendi. A multa não é porque vazou os dados, é porque há uma possibilidade de vazar-se dados porque você não se adequou à lei. Entendi. A lei, ela dispõe como que a empresa deve se adequar para não ter vazamento de dados. Nossa, mas daí, se nós voltarmos lá na lei em 2018, naquele período que houve a possibilidade de adequação... Ou seja, neste momento, todos já deveriam saber que a lei existe, que teve o prazo para se adequar e não se adequou. Não se adequou. Entendi. Então, por isso que a partir de agosto de 2021, se um órgão fiscalizador passar na sua empresa, ele te multa. Mas eu não vazei dados. Não importa. Você não está adequada. Nossa, peraí, então vai um pouco mais além. Na questão, nesse momento, pode não ter vazado dado nenhum. O simples fato de eu não ter me adequado à lei já acaba... Porque você não se adequando à lei, você está possibilitando o vazamento de dados. É isso que a lei quer coibir. Nossa, entendi. Então, assim, sendo assim, isso é muito mais do que urgente. Muito mais do que urgente. Não por isso só, mas também nós montamos uma consultoria exatamente para poder ajudar as empresas a fazer esse trabalho de adequação à lei. A adequação, ela se diz respeito mais ao sistema, vamos dizer, que nós usamos, questão de informática, ou não? Aí depende de cada empresa. Então, aí vem o tamanho da empresa, várias situações. Então, assim, primeiro, você tem um imobiliário. Vamos falar do seu caso. Você tem um imobiliário. Vou te ensinar, mas vou cobrar depois. Por favor. Então, assim, você tem um imobiliário. Lá você tem um setor de locação. Certo. Lá trabalham várias pessoas. Entendi. Você tem que ter só uma pessoa com responsável acesso pelos dados. Só ele pode ter acesso. Entendi. Não é qualquer um. Entendi. Então, assim, se alguém quiser os dados de uma pessoa, tem que ir lá e pedir para essa pessoa. Entendi. E isso tem que estar documentado. Quando o órgão fiscalizador chegar lá, está documentado que quem tem acesso é somente o João. Nossa, isso se documenta como? Não, é feito toda uma ata, é feito tudo por escrito. Você tem que estar documentado. Entendi. Você tem que estar ali, é óbvio que eles podem ir lá fiscalizar se realmente somente o João tem acesso àquilo. Nossa. Mas se o Zé quiser, ele vai lá, entra no computador dele, lá digita uma coisa e pega os dados de todo mundo. Não pode.
Então, assim, recursos humanos, mesma coisa, não é qualquer um. Então, o cara lá da locação entra no recurso humano e sabe da sua corretora quantos filhos ela tem, onde mora, não pode. Entendi. Tem também a necessidade de resguardar os dados dos funcionários da empresa. Funcionários das empresas, claro. Porque a lei é para proteção dos dados pessoais, os meus dados. Se eu vou trabalhar lá na Claudete Vata Imóveis, eu quero ter a segurança que os meus companheiros de trabalho, que outras pessoas ali não tenham conhecimento da minha vida particular. Entendi. Então, deixa eu ver, até me corrija se eu estiver errada, por favor, já aproveitando o gancho dessa consultoria. Eu estava comentando esses dias sobre a questão de equipamentos, por exemplo, de informática que nós temos no escritório, num grande escritório como é o seu, no meu escritório também tem. Então, nós temos um servidor onde essas informações são acessíveis a todos, computadores ligados. Não, algumas informações, né, vamos dizer, angariação de algum imóvel, alguns dados do imóvel, vamos dizer, né, alguns registros fotográficos. E nós temos algumas informações que ficam arquivadas no meu equipamento. Somente. Então, no caso, essa pessoa que está autorizada, vamos dizer, e já indicada para ser a detentora ou administradora desses dados particulares, ela não, meu Deus, né, não pode colocar na rede, vamos dizer. Não pode colocar, exatamente. Entendi. O sistema, agora falando em sistema, então o sistema... hoje, a rede mundial de computadores, tudo é magnífico, né? A questão tecnológica. A tecnologia é então, ótima. você pega um sistema, então todos nós temos acesso ao sistema, mas só você tem acesso a um determinado parte do sistema. Eu tenho lá no meu escritório um servidor, então cada um tem a sua pasta. E tem uma pasta do financeiro. Imagine se todos do meu escritório têm acesso ao meu financeiro. Não pode. Entendi. Então, somente eu e meu financeiro e minha esposa temos acesso àquilo ali. Entendi. Tá? Aí nós temos também um banco de dados dos nossos clientes, com nome, endereço e tal. Esse também não são todas as pessoas que têm acesso. É somente eu, o meu gerente financeiro, que é o gerente também, que tem acesso a isso. Então, mas isso daí tem que estar documentado. Lá no nosso escritório está tudo documentado. Então, chegou lá... Seria, então, no caso, através de uma ata? Você tem que fazer... E daí tem que ser levado a registro no título dos documentos ou não há necessidade? Não precisa, não há necessidade. Você tem que ter assinado... Assinatura, reconhecido, firma também não precisa? Não há necessidade. Mas você tem que fazer. Você tem que mostrar, e é lógico que a pessoa vai entrar lá, fala, não, pode entrar no sistema. Ó, fulano entra, não consegue entrar. Entendi. Então tem todos esses detalhes. Além disso, aí vem um detalhe que eu até queria explicar. Eu falei assim, mas a Claudete vazou os dados de um funcionário, de uma pessoa, certo? Ela vai ser multada. Não. Ela não vai ser multada. Ela vai ser multada se ela não estiver adequada à lei. Aí você vai, mas se tivesse adequada, não vaza. Não quer dizer que se você estiver adequado, não vai vazar. Você tomou as precauções para não vazar. Entendi. Se vazar os dados, você vai responder perante o consumidor, perante a pessoa privada, mas não perante o órgão fiscalizador. Entendi. Então, vamos deixar bem claro. Então, claro. Vamos lá. São coisas... A pessoa se adequou... E mesmo assim, um hacker entrou e pegou os dados. Certo. A quem se sentiu prejudicado... Pode entrar com uma ação particular e pede danos morais e danos materiais. São duas coisas diferentes. Obviamente que esses casos geralmente é mais danos morais. Morais do que materiais. Mas pode acontecer. O material, você também é formado em direito, você sabe a diferença. Muita gente não sabe. Mas o dano material é aquilo que você realmente perdeu. O dano moral é psicológico, é situação, só o fato de emocional, você... Emocional. Mas eu não queria que ninguém soubesse que eu tenho um filho. Sim. Né? Sim. Eu tenho um filho fora do casamento, eu não queria que ninguém soubesse. Entendi. Então aí é psicológico, dá um dano moral. O dano material é quando efetivamente alguém usou seus dados e abriu uma empresa. Sim. Aí com essa empresa ele trouxe prejuízo para você. Você pode exigir da empresa que causou os dados, você pode pedir o dano material. Entendi. Mas o fato é que até eu fiz uma entrevista esses dias que a pessoa fala, o Serasa vazou os dados. Se o Serasa, se ele estava adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, ele falou assim, olha, eu tomei todas as precauções. Eu tenho um sistema, eu tenho um antivírus, eu tenho... Nossa, eu tenho tudo.
Sim. Então eu não posso ser multado em 50 milhões porque um hacker com especialidade fora do comum conseguiu entrar e tomar meus dados. Entendi. Então, Todavia, quem se sentiu prejudicado, então pode ingressar com ação contra o Serasa e pedindo o que a gente acabou de falar, danos materiais ou morais. Agora, qual é o detalhe maior ainda da adequação à lei? Tá? Que nós estamos tendo hoje na Justiça do Trabalho. Ações trabalhistas onde o funcionário pede danos morais. Não porque vazou os dados, e sim porque os dados dele estavam à mercê de vazamento por falta da adequação da lei. Nossa! Porque os dados deles, todas as pessoas tinham acesso a ele. E Entendi. poderiam ser vazados. Vai ganhar danos morais, porque a empresa tem que provar que ela estava adequada à lei. E nesse caso, se não tiver... Se não tiver adequada à lei, vai dar dano moral. Entendi. E também vai ter a possibilidade de... Além da multa. Da multa. Da multa, aí que é a infração. É que agora estou falando mais Sim. questão do consumidor. Então, o consumidor... O risco nosso hoje é até mesmo do consumidor entrar com uma ação de danos morais contra a empresa só pelo fato dela não estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Que os dados dela passaram a ser, ficaram em evidência, poderiam ser violados a qualquer momento. Ficou vulnerável. Vulnerável. Obrigado pela palavra. Entendi. Ficou vulnerável. Entendi. Mas tem essas ações? Não vou dizer que tem. Trabalhista, sim. Essas não tem, mas olha, é uma tese aí, se algum advogado aí que trabalha... é uma tese bacana. Nossa, mas olha que situação. Por exemplo, se a pessoa sabe que a empresa não se adequou e se ela, no final, ao ela levantar, vamos dizer... Sabendo isso, ela pode entrar com a ação. Então, também deixar a empresa passível de ser multada porque o órgão... Sim, aí é lógico que o juiz vai mandar para o órgão fiscalizador essa situação. Na hora. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que esse é o órgão? Esse é o órgão. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Entendi. É tipo uma agência. Entendi. Tá? Ainda não é agência, mas vai ser uma autarquia. Sim. Então, mas essa agência, ela pode, não é só esse órgão que pode multar, porque foi dado pela lei a possibilidade desse órgão fazer convênios com outros órgãos fiscalizadores. Então, poderia fazer... No caso dos conselhos, por exemplo? Conselhos, PROCON... Aí vai a escolha, ao arbítrio da agência nacional. Entendi. Então, por exemplo, na área de petróleo, por exemplo, né, que a gente até falou um pouquinho antes. Sim. Então, existe a Agência Nacional do Petróleo, que está bem mais adiantada, que ela existe desde 1997. Então, ela fez convênios com os PROCONs. Entendi. O PROCON pode ir lá e multar. E encaminhar para eles. Entendi. Eles fizeram convênios com promotorias, e outra, falar em promotoria. Por exemplo, nós temos... hoje no Brasil, né, há algum tempo, a promotoria ela foi se especializando também, dividindo em setores. Então, aqui, em Maringá, por exemplo, né, em cidades grandes, que nós estamos aqui em Maringá, né, você que está assistindo, pode ser de outra cidade, mas qualquer que seja ela, existe a promotoria especializada. Então, existe o promotor do meio ambiente, o promotor de consumidor, existe o promotor da administração pública, dos crimes contra a administração pública. Então, existem todas as promotorias. Entendi. Então, uma dessas promotorias pode ser indicada para fazer essa fiscalização. Entendi. Com o convênio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nossa, quanto assunto, que complexo. Não, é bastante. Até agora para o meu conhecimento mesmo. No caso, a agência já quando ela chega no status de agência, ela já é um órgão público federal totalmente autônomo. Então é uma autarquia ainda? Isso. Ela fica autônoma assim. Por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ela não tem que pedir para o governo federal, ela faz normas. Então, daí seria mesmo um órgão público, né? Mas acho que com status de autarquia mesmo. Com independência financeira, administrativa, enfim, já está dentro do orçamento. Entendi. Já está dentro do orçamento. Entendi. Só que assim, a autoridade máxima é nova, né? A gente ainda
falar para você, a gente não tem ainda conhecimento qual o funcionamento dela imediata ali, como que está. Mas, aliás, sei pela lei. Entendi. Tá nos artigos 54A, 54B, 54C, explicando certinho como que é. Então, a dica para esse momento, então, que nós precisamos mais ficar atentos seria na adequação, né? Na adequação. No primeiro momento que eu preciso correr, me adequar, porque mesmo, veja se eu estou errada, mesmo que eu não vazar nenhum dado, isso. Eu posso ser multada simplesmente pelo fato de eu não ter me adequado. Exatamente. Não é que pode, você será multada. Eu falo pode porque de repente não aparece ninguém para fiscalizar, tô livre. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, assim, o artigo 52, ele explica quais são as penas. Lógico que pode, se você pegar uma situação, primeiramente ele pode te notificar, te dar um prazo, Sim. ele pode te dar uma advertência, então tem várias formas assim. Obviamente que, a meu ver, uma empresa que não tenha vazado informações, dados, e chegar a uma fiscalização, ele não vai multar de imediato, sendo franco, né? O problema maior seria no caso de alguém reclamar. Entendi, já tem um precedente. Um precedente. Entendi. Aí o órgão vai ser obrigado a te multar, porque você, além de não estar adequado, você deixou vazar dados. Entendi. Né? São coisas diferentes. E vou dizer mais, né? Que eu até digo para os meus clientes, né? O bom de você fazer adequação é que você pode denunciar o concorrente, viu? Vou te dar essa dica. Meu Deus, tem isso também, claro, né? Porque daí você está adequado, gastou dinheiro para fazer e você sabe que o outro não faz, você liga pro órgão e fala, pô, eu tenho, o cara não... E pode fazer denúncia, então? Pode. Deve, né? Deve. Porque, na verdade, hoje... O setor público, ele vive de denúncias, né? Sim. De denúncias. Bom, mas no final, né, enfim, o espírito da lei é excelente, porque vai de encontro com o que diz a Constituição Federal, né, no sentido de salvaguardar os direitos básicos, né, do cidadão de privacidade. A privacidade, que é o princípio fundamental que nós temos, certo? Então, existe a confidencialidade, existe a privacidade, existe o nosso direito íntimo, né? Sim. Então, são coisas que somente podem ser violadas com uma autorização judicial, com uma necessidade, né? Por exemplo, até entrar na sua casa. Sim. Essa questão que você vê na TV, o cara chega e entra na casa. Não pode. Certo? Ele tem que ter um mandado para entrar na sua casa. Sim. Agora, tem casos extremos. Sabe que está havendo um crime lá dentro. Aí pode entrar. Mas se ele não tiver a certeza que está havendo um crime, ele não pode entrar na sua casa. Sim. Se você não entra, né? não entra. Então, porque isso daí já é a questão do seu domicílio, né? Porque você tem o direito à sua vida também, privacidade, envolve tudo isso. Porque você não entra na sua casa, vê como funciona, o que você tem lá. Então, todos os órgãos públicos, eles têm o que a gente chama de poder de polícia. O poder de polícia não é ser policial. O poder de polícia é o poder de fazer atos, certo? De repressão. Entendi. Então, por exemplo, o órgão fiscalizador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele tem o poder de polícia. De chegar na sua empresa, você fechar e falar, não, eu quero entrar. E se você não entrar, ele vai obrigar você. Entendi. Eu falei mandado, não, é mandado. Mandado. Mandado, né? Mas mas aí esses órgãos, quando ele vai fiscalizar aquele assunto específico, ele já tem o poder de polícia de fiscalização. Entendi. Ele não precisa de autorização judicial. Já é inerente. Entendi. Receita Estadual. Vai na empresa, ele não tem que pedir para o juiz para ter os dados. Ele entra, chega, vou entrar, abre gavetas, abre tudo que é o direito. Agora, ele não pode entrar e analisar a questão da LGBT. A Lei Geral de Proteção de Dados. Ele não pode, porque não é da incumbência dele, da Receita. A mesma coisa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai poder entrar na sua empresa para olhar a sua adequação à lei, os seus sistemas quanto a isso. Aí ele descobre que você está sonegando imposto de 2 milhões, ele não pode fazer nada. Entendi. Sim, né? Não tem o poder para isso, né? E nem poderia usar isso para denunciar, porque daí foge das prerrogativas dele. Entendi.
Bom, sendo que o escritório do senhor hoje está prestando esse serviço de consultoria, Isso. é uma empresa como a minha, por exemplo, tá? Nessa situação hoje eu digo, poxa, mas e agora? O que eu faço? Isso vai me custar muito caro? Vai me causar um transtorno grande? Eu vou ter que parar de, né, assim, um período para resolver isso? Isso daí é o seguinte, que a partir funciona? do momento que você contrata uma empresa especializada, então, por exemplo, você lá da sua empresa, contrata a consultoria Lovisete. Contratou a consultoria Lovisete, vai ser feito um contrato e a advocacia, a consultoria Lovisete vai ter um prazo para formular essa adequação à lei. Entendi. A partir daquele momento, se chegar o órgão fiscalizador, você fala, não, já contratei a consultoria entendi. E você não precisa fechar a empresa, não precisa nada. Então, nós vamos fazer um diagnóstico da sua empresa, vai uma pessoa lá fazer uma análise, como que é o trabalho de vocês, quantas pessoas trabalham, quais os setores que vocês têm, onde vocês têm dados, como são feitos os e-mails, como são os e-mails corporativos. Então, faz o diagnóstico. E, diante disso, aí vai documentar. Olha, Claudete, esse setor você tem que fazer, somente você ter acesso ou você nomeia uma pessoa. Aí vai fazer uma ata que é nomeado fulano de tal para cuidar daquilo. Certo? Então, os dados, vai ser criado um sistema, certo? Já da empresa X, ou a própria empresa fala, eu preciso de um servidor onde você faça uma bipartires daqui, informa que eu tenho acesso a tal situação, fulano tem que estar lá no sistema. Entendi. Para que ninguém tenha. Então, além de ter uma questão documental, tem uma questão técnica, né? Em relação ao equipamento e tudo. Claro, não adianta, fiz um documento, tá assim, não. Eu tenho que fazer o diagnóstico, por quê? Porque você entende bem da sua empresa. Mas é só isso e tal. Mas cada empresa é de uma forma. Entendi. Nós temos uma empresa com 1000 funcionários. Sim. Tem um recurso humano, tem direção. Sim, todo segmentado. Tem tudo. Então, aí você vai fazer por módulos. Entendi. Aí você faz por módulo a adequação daquele módulo, separando, que nem eu falei, recursos humanos. Então, tem empresas de recursos humanos que dentro do recurso humano dele tem 10 pessoas trabalhando, dentro do recurso humano. Sim, entendi. E essas 10 pessoas têm acesso aos nomes qualificados de 1000 funcionários. Não pode. Entendi. Não pode os 10 ter acesso. Entendi. E outra, aí tem lá uma situação, qualquer um tem acesso. Aí o cara lá, o diretor do financeiro entra lá, eu quero ver como que é. Cadê a Claudete? Vata, deixa eu ver aqui. O telefone dela é esse, ela mora em tal lugar. Não pode. Seria o caso até, porque assim, agora o senhor estava falando, eu estava aqui pensando. Infelizmente, por um período, aconteceu de quem trabalha, por exemplo, numa instituição bancária, ter acesso. Sim. Né? Os bancos têm mais dificuldades. Não é verdade? Porque daí, por exemplo, já ouvi falar de alguns colegas, eu não que olha a conta dos outros, exatamente, e pior, porque assim, eu não advogo, eu faço só perícia judicial, mas num caso, por exemplo, de uma necessidade de uma execução de cobrança de aluguel, por exemplo, tá? E para saber se o fiador tem ou não poder pagador, deixa eu falar com fulano, é o meu amigo que trabalha no banco, daí ele acessa. Não vou dizer que não tem isso, é uma pena, né? Que a gente sabe que esse mundo nós temos pessoas... aí pronto, né? Mas isso, a lei vai ajudar muito, né? Nesse sentido. Disso, sem dúvida. Aí você, mas o cara é mal pagador, tem que ter acesso mesmo. Não é assim. Não, é porque isso. Porque você não pode se aproveitar de situações criminosas para abrir para qualquer um. Porque tem pessoas que são do bem, que podem um criminoso querer saber quanto que ele tem guardado em dinheiro para sequestrar a família dele. Deus me livre. Sim. Isso é muito sério, então, né? não é questão para receber. Quando você fala assim, vou atrás para receber a dívida, aparentemente seria justificável. Direito, né? Não teria o direito. Né? Seria aquele exercício arbitrário das próprias mãos. Né? Quem faz direito sabe que existe até esse crime. Né? Mas o fato é que essas pessoas aparentemente teriam direito, mas não é assim. É igual pena de morte, que é muito discutível. Por quê? Porque sempre há uma dúvida se realmente aquela pessoa é culpada ou não é culpada. Sim, dentro então, tem toda essa situação. Dessa parte falível, né, do você ser não pode humano. Dizer, não, faz isso, vai lá, processa. Não, o cara tem que ser preso mesmo.
Ninguém sabe. E a pessoa resolver ser um juiz, o próprio juiz, ou o próprio Deus, né? Que são os justiceiros. Sim. E os justiceiros, a gente sabe, historicamente, que eles cometem erros. Sim. Claro que cometem. Porque eu vejo a Claudete de uma forma, né? Eu vejo a minha esposa de uma forma, vejo outras pessoas de outra forma, mas é a maneira que eu vejo. Sim. Não é verdade? Sim. Então você tem a sua intimidade, o seu marido vê você de outra forma, exatamente. os seus amigos te veem de outra forma. Sim. Então, e chega uma pessoa e fala, essa Claudete não presta. Não é verdade? Opa, não é assim, né? Não é assim. Sim, então, entendi. Existe uma subjetividade grande, fugimos do assunto, pessoal, mas é normal. Mas assim, sim, não, e tem tudo a ver, porque essa questão de banco, igual o senhor estava me falando, você fala, não, mas é um amigo. E eu costumo dizer, tem um livro do Leandro Carnal, eu já fazendo propaganda para o Leandro Carnal, intitulado da detração, se eu não me engano, ou detração, que seria o maldizer, vulgarmente conhecido como fofoca, né? Então, assim, exatamente. Então eu vou contar só pro fulano porque ele é meu grande amigo. Não. Então seria isso. O rapaz, um conhecido meu, trabalha no banco, daí ele entra lá só para mim. Isso, né? E daí não, mas pode ficar tranquilo, eu não vou falar isso para ninguém. Então, até nem tão fugindo do assunto, ao contrário, porque tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, né? Falando, é uma coisa muito importante que você falou assim, como fazer. Cada empresa é um estilo de empresa. Então, obviamente que algumas empresas, necessariamente, os funcionários terão acesso a dados. Ele está cometendo uma infração? Não está. É porque vem inerente à empresa. Por exemplo, o banco. Como que as pessoas que trabalham no banco não vão ter acesso às contas? Certo? Estão ali. Não chega lá e fala, não, mas você tem acesso? Então vamos multar. Não é assim. Porque é o trabalho deles. Você, como imobiliarista, você tem um corretor, você tem lá os imóveis. Esse imóvel está à venda pelo valor de 2 milhões. Você tem que publicar isso. Sim, e todos os meus colaboradores precisam ter acesso. Tem acesso. Às fotos, né? Agora veja bem, eu não posso saber quanto vale a sua casa, pessoal. Você não está vendendo a sua casa. Você entendeu? Sim, entendi, eu não tenho que entrar no seu imposto de renda para saber qual é o valor da sua casa. Exatamente. Existe uma diferença. Então, assim, o contador, por outro lado, ele tem acesso no escritório de contabilidade tem o imposto de renda. Olha certo? Só que ele não pode deixar isso para todas as pessoas saber qual o valor das casas da Claudete, que são vários imóveis que ela tem. Nossa, olha. Não pode saber. Certo. Então, assim, depende também da atividade comercial. Entendi. Tudo isso está no diagnóstico. Nossa, como ficou, agora ficou assim super claro. Tem tudo. Esse diagnóstico é porque cada empresa é um estilo. Dá a impressão de que nós vamos pegar um modelo, então a Advocacia Lovisete está oferecendo um serviço que, na verdade, poderia ser um só, adaptável e utilizável para todos. Não. Tem sua especificidade, né? A entrega de cada empresa, a função que ela exerce. E a partir do momento que você passa uma informação para alguém de um imóvel e você faz um termo de confidencialidade, por exemplo, aquela pessoa não pode passar. Aquela empresa não pode passar essa informação. Você pode. Sim. Porque está dentro da sua atividade comercial. Entendi. Mas a outra pessoa não pode. Então são várias coisas assim que a pessoa. Então depende da atividade econômica de cada empresa. Para nós fazermos o diagnóstico. Que bacana isso, porque assim, a questão até de informação, por isso que eu citei o livro do Leandro Carnal, eu recebi uma informação de um cliente, ele me disse, olha, eu tenho um projeto e tenho os dados que são esses aqui. E no momento em que eu fui conversar com o parceiro, eu disse para o parceiro, eu tenho os dados, todavia, eu não pedi autorização, né, mas não me sinto confortável, nem me sinto autorizada para isso. Então, desculpe, eu não vou te passar as informações, né, porque assim, vamos misturando, agora se misturando os assuntos, questão de ética, com questão de empatia. Tudo envolve a ética. Sim. A ética é o principal, a base né? de toda atividade comercial e econômica. A ética, né? Eu mesmo, hoje eu estava falando disso, que eu tenho
não é tudo que eu posso falar. Sim. Como funciona o nome da pessoa. Eu posso contar a história, mas não posso contar o santo, né? Isso, pode falar do milagre, mas não vou falar quem é o santo. Então, tem outra coisa que, para finalizar, assim, para eu não esquecer, que é muito importante também, é que tem coisa que você tem que passar para frente a informação. E a empresa, aí vem a adequação também. Entendi. Você pega lá a documentação do João, do José, que está vendendo a casa. Ah, mas eu sou imobiliarista, eu posso publicar em qualquer lugar. Você tem que pegar a autorização dele hoje. Então, nisso nós já trabalhamos com autorização. Então, mas é isso também que o diagnóstico vai se verificar. O que você precisa de autorização para você transmitir esse dado. Então, o banco, quando eu abro a conta no banco, eu vou ter que assinar um documento aceitando que aqueles meus dados sejam... É verdade. Agora o senhor está falando, me veio uma coisa em mente, porque quando eu estava até auxiliando uma amiga, né, que fez um trabalho raso, tá? Que não chega aos pés do conhecimento que o senhor está expondo aqui. Então, a nossa abordagem foi bem rasa mesmo. Mas aí ela comentou a respeito da internet. Quando nós abrimos as páginas, agora... Está pedindo autorização. Exatamente. Para tudo se pede autorização, né? Hoje o banco... Você veja, o próprio banco, quando você vai pedir um empréstimo, eles pedem, você tem que autorizá-lo a pegar as informações suas no Banco Central. Nossa, que bacana, né? Olha como essa lei acabou chacoalhando e mexendo em tudo, né? Não, o banco não pode, de maneira nenhuma, entrar lá e pegar suas informações sem você autorizar. Entendi. Você pode negar, não. Você faz o empréstimo, mas eu não... É lógico que a gente é obrigado a assinar, viu, pessoal? Porque senão você não consegue o empréstimo. Mas se você não precisar do empréstimo, ou se for um valor para... ou você me dá o empréstimo... Não autorizo, né? Eu não autorizo. Sim, exatamente. Não autorizo. É porque eu até sei, porque eu também estou fazendo um empréstimo, porque eu também preciso de dinheiro de vez em quando. E aí, eles agora têm um tal de score. Você já ouviu falar no score? Já. Score, tá? Então eles têm que... Como que eles sabem desse score? Está lá no Banco Central. Sim, então não verdade. É assim, você fala assim, eu quero saber o score do Dr. Paulo. Você não sabe. Entendi. Então agora, para a gente ter aquele ranking das pessoas mais ricas do mundo, vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter dificuldade, né? Não sim. Você falou algo importante também. Não é legal? Porque assim, eu era um bilionário, né? Agora está em terceiro lugar. Nossa, coitado, né? Coitado, era primeiro, agora foi o terceiro. Eu fiquei bastante chateado esse dia com um cara que caiu a bolsa e perdeu 20% de 2 bilhões, né, coitado. Então, né? Nossa, que prejuízo, né? Que prejuízo ele teve. Mas, doutor Paulo, meu Deus, que conversa interessante. Eu tenho certeza que você que estava querendo saber um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu também, o que eu conhecia da lei nem chega aos pés do que eu aprendi hoje. Então, eu espero ter ajudado. Com certeza, eu agradeço demais a sua parceria. Eu vou um pouco além, tá? Agradeço a sua amizade, de toda a sua família. Muito obrigada mesmo. E assim, o seu lema que eu vou pedir para você dizer, que eu acho o máximo, ele é aplicável a tudo, a todos o tempo inteiro. Por favor. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Sempre sejam bons para os outros, que sempre reverte para você. Olha, e isso o senhor apenas não ficam nas palavras, mas é o que o senhor pratica. Então, agradeço demais a sua parceria, por estar aqui comigo nesse projeto, nesse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que você aprendeu muito sobre essa novidade, vai aplicar, né? E também não vai falar nada sem propriedade depois dessa participação brilhante do Dr. Paulo Lovisete. Muito obrigada pela sua parceria. Obrigado a você por me oportunizar isso. Nossa, eu que agradeço, e não percam que sempre nós temos convidados ilustres, como o Dr. Paulo Lovisete, e com informações super interessantes, não apenas do mercado imobiliário, do direito, mas de forma geral. Muito obrigada, doutor. Obrigado.